A paz do Senhor, meus irmãos. Aqui quem fala é a professora Gisele Souza, professora da classe Israel. E mais uma vez aqui com vocês, grata a Deus por essa oportunidade de estarmos mais uma vez aprendendo a palavra de Deus. E a lição de hoje é a lição do número 12. Hoje é domingo, dia 22 de setembro de 2024. Já está findando a lição, já está quase no seu término. Título da lição: O banquete de Esté. Denúncia e livramento. Texto áureo: como ribeiros de água, assim é o coração do rei na mão do Senhor. A tudo quanto quer o inclina. Provérbios 21, versículo 1. Verdade prática. Devemos reconhecer as autoridades humanas, mas não podemos atribuir-lhes um poder acima do que elas têm. Há um Deus no céu. Muito forte aqui a verdade prática, porque nos ensina que não devemos idolatrar, não devemos atribuir poder, glória, tá? Honra que não é devida dada à autoridade humana e sim a Deus. Mas aprendemos também que toda autoridade é constituída por Deus. Mas é uma autoridade humana, então deve às honrarias humanas. A autoridade divina deve a honra e a glória divina como o nosso Deus. Então, a verdade prática aqui nos traz um paralelo, né, entre autoridade divina e autoridade humana, e que devemos não confundir, não tratar com idolatria, não tratar com uma reverência que não é dela, no caso, uma reverência de glória, de honra, de poder e autoridade humana, sobre majestade, entendeu? Então, a autoridade que é dada a um homem, né, aos governantes, aos líderes, é uma certa autoridade e não é a divina. Então, esses são dois pontos que deveríamos deixar bem ajustado. A palavra do Senhor, ela também vai dizer que dai a Deus o que é de Deus e dai ao homem o que é do homem. Então, a Deus a glória, a honra, o louvor, o poder e a majestade. Então, ao homem, devemos sim honrá-los, né? Devemos sim respeitar nossos governantes, mas não idolatrá-los, tá? Tem um limite, tá? E é bem propício essa verdade prática nos momentos atuais do nosso cotidiano, tá bom? Vamos entrar aqui agora com a leitura em classe, que se encontra em Esté, capítulo 7, versículo do 1 ao 10. Vindo, pois, o rei com Amã para beber com a rainha Esté. Disse também o rei a Esté, no segundo dia, no banquete do vinho: qual é a tua petição? A rainha Esté: e se te dará? E qual o teu requerimento? Até metade do reino se fará. Então respondeu a rainha Esté e disse: se o rei achei graça aos teus olhos, e se bem parecer ao rei, dê-se a minha vida como a minha petição e o meu povo como o meu requerimento. Porque estamos vendidos, eu e o meu povo, para nos destruírem, matarem e lançarem a perder. Se ainda por servos e por servas nos vendêssemos, calar-me-ia, ainda que o opressor não recompensaria a perda do rei. Então falou o rei Assuero e disse à rainha Esté: quem é esse? E aonde está esse cujo coração o instigou a fazer assim? E disse Esté: o homem opressor e inimigo é este, mau Amã. Então Amã se perturbou perante o rei e a rainha. E o rei, no seu furor, se levantou do banquete do vinho para o jardim do palácio. E Amã se pôs em pé para rogar à rainha Esté pela sua vida, porque viu que já mal lhe era determinado pelo rei. Tornando, pois, o rei do jardim do palácio à casa do banquete do vinho, Amã tinha caído prostrado,
sobre o leito que estava Esther. Então disse o rei: porventura quereria ele também forçar rainha perante a mim nesta casa? Saindo essa palavra da boca do rei, cobriram a Amã o rosto. Então disse Arbona, um dos seus eunucos que serviam diante do rei: eis que também a forca de 50 côvados de altura que Amã fizera para Mardoqueu, que falara bem do rei, está junto à casa de Amã. Então disse o rei: enforcai-o nela. Enforcaram, pois, a Amã na forca que ele tinha preparado para Mardoqueu. Então o furor do rei se aplacou. Amém, queridos. Amém. Tá? Nós vimos aqui, passamos por toda a trajetória da lição de Esther, tá? Aprendemos muito com ela sobre como foi, né, o planejamento, o plano elaborado por Esther e Mardoqueu para salvar o povo de Israel, o povo judeu do extermínio planejado por Amã. Nós percorremos todo esse caminho, essa trajetória de como Deus usou sua serva para poder livrar o seu povo, tá? E a introdução diz assim: na lição anterior, vimos como Deus agiu para alterar todo o cenário de Susã. Mardoqueu foi honrado e Amã humilhado. As condições agora eram outras. Até a mulher e os amigos de Amã prenunciavam a sua derrota. Tudo será resolvido no segundo banquete oferecido por Esther. Nós vimos que o plano diabólico de Amã, né, ia ser desmascarado. Percorremos até aqui, a rainha Esther pediu o primeiro banquete e agora ela pede o segundo banquete, porque ela vai revelar a trama secreta que estava por trás, né, do coração ali de Amã, né, do coração diabólico de Amã. Então, tópico 1, o banquete e a denúncia e a instabilidade de Amã. O dia foi terrível para Amã. Cedo saiu de casa, determinado a conseguir do rei a ordem de enforcamento de Mardoqueu. Antes da gente dar continuidade, eu gostaria de deixar aqui a palavra-chave, que a palavra-chave significa denúncia e livramento. Nós vimos no tópico 1 que Amã ele tem duas decepções. A primeira decepção, ele se anima para poder chegar até o rei e para poder pedir a cabeça de Mardoqueu, mas quando ele chega lá, ele vê a célebre frase do rei, né? É uma célebre frase que vai marcar história, vai marcar por onde ela passa, ecoa de alguém que vai ser, tem alguém sendo planejando o mal, planejando a sua derrota, e essa célebre frase sai da boca do rei, né? E diz assim: o que fazer com o homem que o rei deseja agradar? Então, a gente vê que o inimigo estava indo para pedir a cabeça, a morte de Mardoqueu. Mas quando ele chega imediatamente diante do rei, ele não tem atitude, ele não tem palavra, tá? Porque o rei começa a falar primeiro e o rei já entra com essa frase, tá? O que fazer ao homem que o rei se agrada? Então, Amã imediatamente ele fica constrangido e fica decepcionado, porque depois ele vai ter que fazer as honrarias a Mardoqueu, né, pelo pedido do rei. E a segunda decepção é que ele ouve da boca da própria esposa e dos próprios amigos, né, dos seus amigos sábios, agoureiros, que frequentavam a sua casa e que estavam ali, que o judeu seria, né, Mardoqueu seria a pedra de tropeço, a queda mesmo de Amã. Então, ele fica muito triste, né? Ele se decepciona ali, porque aquilo que ele esperava fazer já começou a dar errado. Aquilo que ele esperava, que ele estava tramando contra a vida do Mardoqueu, né?
trabalhando para que se destruísse, para que houvesse um extermínio do povo judeu, Deus já estava trabalhando ao contrário, tá? Porque Deus é o Deus que confunde os nossos inimigos, confunde os teus inimigos. Então fica sossegado, porque nós confiamos nesse Deus. E se tem alguém tramando contra os servos de Deus, Deus vai confundi-los. Tá? E eu gostaria de deixar também aqui para os irmãos Êxodo 23, 27, tá? Livro do Êxodo, capítulo 23, vamos lá, e 27. E diz assim: enviarei o meu terror diante de ti, desconcertando a todo o povo aonde entrares, e farei que todos os teus inimigos te virem as costas. Então, o Senhor falando, né, através do seu servo Moisés, que ele vai enviar o terror ao povo, né, aos inimigos de Israel, naquele exato momento que ele ia confundir os inimigos de Israel, tá? E eu queria deixar também aqui para os irmãos, né, uma citação que é bem interessante, que é sobre o estudo da teologia do Antigo Testamento, no livro de Ralph Smith, né, na página 74, a gente tem algumas formas, alguns métodos de estar entrando metodologicamente, fazer os estudos do Antigo Testamento. E a gente vê que nesse livro, nessa página 74, sobre o método de Von Hed, no caso, o método da teologia do Antigo Testamento, sendo adentrada, né, sendo estudada por viés dos atos redentores de Deus, dos atos salvíficos de Deus, tá? Então, mostrando diante da história, por todo o Antigo Testamento, o quanto Deus tem salvado o seu povo. São vários atos salvíficos, são vários atos que Deus tem feito através da história em salvar Israel. Então, esse método é um método diacrônico, né, histórico, que é bem interessante da gente encontrar. Você encontra nesse livro de Ralph Smith, que é a Teologia do Antigo Testamento, tá? Ali o método e história, tá? É alcance de todos ali, para que todos possam estar estudando, conseguindo mais conhecimento, praticando mais sobre a palavra de Deus, sobre os estudos, tá bom, queridos? Então, eu gostaria de deixar para meditação e pesquisa dos irmãos esse livro, tá? Ralph Smith, e principalmente a página 74, é onde estão os métodos diacrônico, histórico, né? Que você vai ter contato, que você vai ter iniciar os estudos através dos atos salvíficos de Deus. Está em Deuteronômio 6, 24, 20 a 24, Josué 24, 2 e 13, e Neemias 9, do 6 ao 37. É bem interessante você praticar já como adentrar ao estudo da teologia do Antigo Testamento através do método de Von Hed, tá? Os atos salvíficos de Deus, os atos redentores de Deus. É bem simples, é uma leitura gostosa que você vai conseguir fazer em casa, tá? Vai aparecer para vocês aí o livro. E aproveitem, né? Aproveitem para pesquisar. Na nossa aplicação de hoje, diz assim: Deus sempre confundiu os diagnósticos de morte do seu povo, fazendo milagres e maravilhas. Então, Deus é aquele que confunde o inimigo, confunde os diagnósticos. Estava doente, daqui a pouco não está mais, fez um exame, deu negativo, e o Senhor tem sempre confundido, tá, o inimigo do povo de Deus. E vamos passar para o segundo tópico. Tópico 1, subtópico 2, né? O banquete do vinho. O banquete para o qual Esther convidou Assuero é chamado banquete do vinho. O contexto é o reino da Pérsia, no qual, assim como nos demais reinos pagãos de toda a história, o uso do vinho era como nas festas e banquetes.
O Antigo Testamento é enfático quanto aos seus terríveis males, tá? Nós vamos entrar aqui no contexto, tá? Um contexto sobre os vinhos. Como eram feitos, né? Essa vinicultura dos vinhos. O vinho no período não é só do período persa, tá? O vinho, ele está desde os primórdios, desde o do período neolítico, desde o período da Revolução Agrícola, já se estava ali já os estudos ali da produção do vinho. Então, o vinho ele é uma bebida já arcaica lá das civilizações antigas, né? E não era só para celebrações. O vinho, a intenção dele nas, nas civilizações antigas, o vinho era para cerimônia religiosa, estava envolvida, relacionado mesmo ao culto religioso da época, né, dos deuses. Então estava relacionado isso. À medida que as sociedades vão crescendo e vão avançando, né, e vão bebendo vinho, tendo mais conhecimento do vinho, que ele vai sendo introduzido às celebrações, tá? E também ao longo ao comércio. A ideia de vinho já comercial parte mesmo dos romanos. Os romanos eles começam a introduzir o vinho ao ponto de ter escassez na terra, né? De esgotar ali a terra de tanta venda e produção de vinho, de tanta bebedeira. E a gente sabe muito bem, a Bíblia adverte quanto ao uso do vinho, quanto o uso do álcool, quanto ele faz mal ao corpo humano, quanto ele faz mal aos atos públicos do ser humano, entendeu? Então, assim, a Bíblia, ela adverte o uso do vinho, tá? Seguindo aqui mais um pouquinho. Havia expressa proibição para os sacerdotes, está em Levítico, capítulo 10, versículo 8 ao 11. Vamos até lá? E falou o Senhor a Arão, dizendo: vinho ou bebida forte, tu e teus filhos contigo não bebereis, quando entrardes na tenda da congregação, para que não morrais. Estatuto perpétuo será assim entre as vossas gerações, tá? Um Deus que está preocupado com a preservação moral, a preservação física do ser humano, um Deus zeloso que está o tempo todo ali educando, ensinando o seu povo. Então ele dá essa lei, essa norma, né, para os sacerdotes não encostarem em bebida forte, não encostarem no vinho, tá? Seguindo mais um pouco. Além disso, o texto veterotestamentário ressalta o belíssimo exemplo dos recabitas. Tá? Quem eram os recabitas? Recabitas estão lá em Jeremias 35. Eram os filhos de recabitas tão obedientes ao pai que o pai falou: não pode encostar em vinho, a minha geração não vai encostar em vinho, e os filhos obedeciam. Tá? No Novo Testamento, o ensino não é não se embriagar com vinho, mas encher do espírito, está em Efésios 5, versículo 18. Devemos fugir de toda aparência do mal e nos abster totalmente de tudo que não convém aos santos, tá? Então, a lição, ela trouxe para nós aqui uma recomendação, lembrando que não é porque o banquete de Esté está como vinho, né, o banquete do vinho, que é para o cristão beber vinho. Não, não é por causa do banquete de Esté, até porque era o período persa, era a cultura persa que fazia o uso exageradamente como lei, tá, da bebida forte, no caso, o vinho. Então, Assuero, ele no seu banquete político lá, inaugural, tá? Um banquete que ele quer fazer alianças políticas para lutar ali no período médio persa, né? Ali no período das guerras médicas, que ele quer lutar contra a Grécia, então ele está ali fazendo aliança, dando um vinho real, vinho bom, caro, para conquistar os políticos da época ali das províncias, tá? Ali, as lideranças das outras civilizações também. Então ele começa a fornecer um vinho real, um vinho caro, caríssimo, para poder conquistar a amizade, o apoio político para entrar nessa guerra. Então esse é o contexto ali
do capítulo, tá? Do início, capítulo 1 de Esther. Qual é a sua petição? Subtópico 3. Assuero estava mesmo determinado a saber o que inquietava a rainha, a fim de atendê-la. O fato de Esté comparecer em sua presença, correndo risco de morte, e no primeiro banquete ter mantido suspense quanto ao que lhe afligia, deve ter levado Assuero a suspeitar de algo muito grave e estava acontecendo. Daí sua prontidão a novamente de inquirir-lhe: qual é a sua petição, rainha Esther? Qual é o teu requerimento? Até a metade do reino se fará. Então, a gente vê que toda a trajetória de Esther em fazer o jejum, em orar, em se dedicar, em lutar pelo seu povo, a bênção ali, o sinal de Deus foi dado a Esther. Quando o rei pergunta para ela qual é a sua petição, até a metade do reino fará. O dará. Então, é uma hipérbole que ele está usando ali, né? Uma forma de expressão de falar da sua época, mas nós vemos ali o sinal de Deus, e Esther viu também. Esther ficou ligada nos sinais, né, que Deus estava dando como benção, como sinal de positivo para ela seguir em frente em revelar o seu plano. E redobre sua atenção aqui, porque nós sabemos que a igreja do Senhor, ela vive em constante oração. E ela tem que saber reconhecer os sinais de quando Deus está aprovando a sua petição. Para Esther, Deus estava aprovando, dando sinal de positivo para que ela seguisse. E muitas das vezes a igreja não reconhece os sinais, né? Então nós temos que pedir a Deus, né, em oração, em jejum, igualmente como fez a rainha Esther. É uma grande lição. Se quisermos ser aprovados, receber as nossas bênçãos ali, tá? Como Esther. Então, reconheça os sinais que Deus está te dando, para que você possa avançar, para que você possa cada vez mais prosseguir, tá? Diante daquilo que Deus tem feito, dos seus propósitos, tá bom? Seguindo aqui mais um pouco, ela estava diante do rei e do algoz dos judeus, e teria que ser firme em sua declaração. Esther se revelou uma mulher forte e decidida, denunciando o mal a Amã. Tá? Você encontra em Esther, capítulo 7, do versículo 3 ao 6. A mulher virtuosa sabe abrir a boca com sabedoria, sem perder a compostura. Provérbios 31, versículo 26. Então, é uma grande lição para nós mulheres no tempo presente, né, em aprender com a rainha Esther. Primeiro ela jejuou, primeiro ela orou, né, se manteve firme. E quando Deus estava dando um sinal de positivo para Esther, ela não perdeu tempo e logo revelou a sua petição. Que possamos aprender ainda mais com Esther a cada dia. Vamos lá, ampliando o conhecimento. No segundo banquete, para o qual Esther convidou o rei e seu vizir Amã, outra oportunidade lhe foi dada para realizar seu tão importante pedido. Ela o fez com palavras que trouxeram fúria e perturbação ao rei, e o terror ao coração de Amã. Então, até a forma que Esther entregou a sua petição, ela disse: se fôssemos vendidos para ser escravos, eu nem incomodaria o rei, mas nós estamos sendo vendidos para ser mortos, exterminados. E na outra lição que estávamos juntos, nós vimos que o povo judeu foi o povo que mais sofreu tentativas de extermínio no mundo e continua sofrendo tentativas de extermínio até hoje. Até hoje continua sofrendo. Então é um povo que está ali sempre em oração e jejum, né? Um povo que tem esse hábito de estar buscando a Deus, tá? Então, desde o seu início, desde a chamada de Abraão, desde a chamada de Moisés, desde a chamada de Davi, desde a chamada de Esther, é um povo que está sempre sendo ameaçado
por extermínio. Então, essa aplicação aqui, ampliando o conhecimento, você também pode encontrar no comentário bíblico de Beacon, tá? Que vai comentário bíblico de Josué a Esté, o volume 2, tá? Então, pela CPAD, editora CPAD. Muito interessante e para você estar ganhando mais conhecimento. A sinopse diz assim: o banquete e a denúncia de Esther demarcaram a tragédia de Amã. Então, não foi algo simples que ela estava denunciando. Ela estava denunciando algo que ela saberia que levaria à morte de Amã. Né? Ela saberia que levaria algo ao extremo. E quando é algum tipo de comportamento desse, de alguma situação dessa, né, a gente tem que ter muita cautela no falar, pensar, elaborar estratégias, né, orar muito, jejuar. Então, Esté estava munida de todo seu arcabouço ali, né, para chegar até aonde chegou. Tá bom? Então, essa estratégia toda dela, junto com Mardoqueu, né? Ela saberia que quando estivesse diante do rei, o rei faria algo dessa natureza, né? Que poderia custar a vida ali mesmo de Amã. Tópico 2. A fúria do rei contra a injustiça. A revelação do plano. Esther detalhou ao rei que havia acontecido. O que ela queria era a preservação de sua vida e da de seu povo, os judeus. Porque estamos vendidos, eu e o meu povo, para nos destruírem, matarem e lançarem a perder. Esther fez ver ao rei o absurdo do plano, que visava o extermínio de toda uma raça, nada comparável a uma venda de escravo ou servos, o que não era incomum na época. Se fosse isso, Esther disse que não incomodaria o rei. E o rei pergunta: quem fez isso? Né? Já no subtópico 2. A pergunta de Assuero pode parecer estranha, mas não era razoável que não tivesse conhecimento da extensão do decreto assinado em seu nome. Então, nós sabemos que Amã, né, ele contrata ali os sábios, agoureiros, para lançar sorte, como se fosse um dado, tá? A imagem vai passar aí, bem didaticamente, ilustrativa, né, e didática para os irmãos. Aí está passando aqui na tela, para os irmãos verem, que Amã, ele está jogando esses dados, né, esse pur, o nome é pur, que significa sorte, para ver qual é o dia que será o dia fatídico da morte dos judeus. Ele está recorrendo ao método, a esses recursos, tá? De algum credo da época religioso ou de alguma fé dele, do Deus, em Deus dele, alguma coisa do tipo, tá? Mas que a gente vê que essa sorte, esse pool que está sendo lançado, né, é um meio ali, um caminho que Amã achou para determinar um dia em que os judeus vão morrer. Tá? A Bíblia não fala sobre quem fazia muito isso, mas nós sabemos que na antiguidade se fazia muito esses jogos de sorte. Alguns eram usados dados, outro pedra, provavelmente eram dados feitos de pedras na época, tá? Que eram lançados e marcados no mês, no calendário. Então, o calendário vai aparecer aí para vocês, o calendário judaico, tá? Mais ou menos para que você tenha um entendimento da época, né, que ele está lançando os dados e o mês em que cai esse dado, marcando, né, essas pedras ali, marcando o dia do extermínio dos judeus, tá? Então, ele está lançando. E o mês que vai cair é o mês de Adar, né, que é o do 10º mês do calendário dos judeus.
Seria marcada ali para o extermínio do povo, tá. Mas Deus também tem o seu calendário, Deus também tem ali seu tempo para marcar a vitória do seu povo, enquanto Amã estava planejando ali num calendário, né, um mês fatídico para exterminar os judeus, Deus estava só olhando e vendo: "Não, esse não será o dia do extermínio, esse será o dia da vitória". E quando Deus marca, o inimigo não tem como desmarcar. Pode fazer o que quiser, mas o dia da tua vitória está marcado pelo Senhor. O dia da vitória da igreja está marcada pelo Senhor. Não precisa se preocupar. O inimigo está planejando lá no calendário o dia de fazer mal, o dia que vai exterminar, o dia que vai acabar com teus sonhos, mas Deus está dizendo: não, eu já marquei o dia da vitória dela, eu já marquei o dia da vitória dele no calendário, vai ser esse dia. Tá? Glória a Deus, aleluia, que nós temos um Deus que controla a história, que controla o tempo e que é o dono de todos os calendários da terra, porque o tempo é dele, tá? A terra é dele. Então, ficamos muito felizes em saber, né, que o dia do extermínio, que era o mês de Adar, vai ser o mês da vitória do povo judeu. Seguimos mais um pouquinho. Todavia, não se pode presumir que um rei ou qualquer governante saiba em detalhes tudo o que acontece em seu palácio ou jurisdição. Às vezes, até aos pais escapam fatos próximos de seus olhos. Não era de todo irrazoável, portanto, que Assuero tivesse surpreso com a notícia trazida pela rainha Esté. Ou então, surpresa deu-se ao fato de saber que se tratava do povo da rainha, já que até então Assuero não sabia que Esté era judia, né? A gente vê que Deus guardou Esté de falar que era judia, né? Naqueles momentos que Deus não permite que nós falemos algo sobre a nossa vida, né? Que a gente fale alguma coisa a mais. E Mardoqueu instruiu Esther muito bem, foi muito usado por Deus nesse momento para instruir ela a não revelar, porque já tinha inimigos demais, né? O povo judeu já sempre teve inimigos demais. E ele instrui, eles estão em terras vizinhas, né? Em terras estranhas, em outra civilização, outra cultura totalmente diferente. Ela participa ali de um concurso de beleza com várias meninas de vários locais, de vários lugares diferentes. Então ele conversa com Esther, instrui Esther a não revelar, e Esther não revela de forma nenhuma, tá? E a gente sabe agora que foi a provideus, né? A providência de Deus, a mão de Deus o tempo todo ali por detrás, na grande surpresa agora que o rei Assuero toma, né, uma surpresa e um susto ao mesmo tempo, porque até então ele está vendo sua amada, sua esposa ali em risco de morte e todo o seu povo. E como o comentarista vai dizer que vai trazer para a gente, que nem os pais sabiam, né, às vezes, do que estava acontecendo. Poderia acontecer como Assuero é o imperador, né? Nem ele sabia o que estava acontecendo, o tamanho da trama que Amã estava fazendo pelas suas costas, né? O tamanho da organização perigosa ali, né? Criminosa que Amã está planejando pelas costas de Assuero, tá? Então é um ponto bem importante. Vamos subtópico 3. A terrível reação do rei. É provável que a consciência de Assuero tenha sido ativada quando ele entendeu o tamanho da injustiça feita aos judeus. O povo de Deus e sua rainha. Com toda firmeza, Esther respondeu ao rei, cara a cara com Amã. O homem opressor, inimigo, é este mau Amã. Né? A gente já procurou aqui também, vimos na outra aula, que Amã é um antigo inimigo, tá? Do povo judeu. A sua ancestralidade, seus antecedentes ali, ele já é um povo muito ruim, né? Um povo mau,
um povo que domina a maldade, que eram os amalequitas, depois o rei Agag, que era o rei dos amalequitas, e depois de Agag, que Saul ainda deixou algumas pessoas vivas, né, junto com Agag. Então a gente viu que Agag deixou descendentes e Saul ele descumpre a ordem de Deus ali, né, deixando Agag vivo, e depois Samuel é que executa Agag. Mas nesse processo aí já fez um grande estrago, deixando Agag vivo, tá? E a consequência disso tudo vai se dar agora. No capítulo 3 de Esté, mais uma vez, queridos, vamos lá ler? Então tirou o rei o anel da sua mão e deu a Amã, filho de Amedata, Agagita, adversário dos judeus. Então, já eram mesmo ali descendentes, né, de Agag, já tinham a semente ali, o DNA do mal, da malignidade, tá? Já estava ali no seu DNA, no seu sangue, fazer mal ao povo de Deus. Então, quando ela está de frente com ele, né, a gente pode imaginar o temor também que seria se ela não tivesse feito, né, todo esse planejamento, toda essa rotina, todo esse levantamento, né, espiritual que ela fez, ela, suas moças, todo o povo jejuando, numa só carne, numa só oração, unidos ali, a união que foi para ela estar diante do mal Amã e poder revelar todo o crime, todo o seu plano sórdico, todo o mal que ele está a fazer ao povo, tá? Vamos seguir mais um pouco. Deus nos capacita no momento certo a erguer a voz em favor dos que não podem se defender. Esther não agiu de forma temerária ou precipitada. Não instigou um motim ou qualquer expediente violento confiando na sua própria força. Manteve sua confiança em Deus e soube agir na hora certa e no lugar certo e da maneira certa. Assuero ficou tão furioso que se levantou do banquete e foi para o jardim do palácio. A altura de Amã já estava a essa altura, Amã já estava apavorado. A reação que teve foi de se lançar sobre o assento de Esther, rogando-lhe por misericórdia. Então a situação ficou ainda pior. O rei voltou do jardim e viu Amã prostrado sobre o divã da rainha e fez uma péssima interpretação da cena. Então, Amã só seguiu caminhos ruins, né? A cada momento ele ainda se enrola mais, né, nas suas ações, porque é assim é o caminho do homem mau, tá? Ele só se enrola, ele corre por caminhos tortuosos, né, por buracos enormes, coisas que o sábio, o justo não andaria. Então, toda a sua trilha é de maldade, tá? De semear o mal. Então, o rei já interpreta mal novamente, como se ele tivesse já indo contra a rainha Esther, né? Tentando alguma coisa ruim contra a rainha Esther. Então, o rei está furioso, primeiramente porque ele não sabia do plano até onde ia, porque quando ele planejou, né, lá no capítulo 3, né, quando ele diz que é um povo que não obedece às leis persa. Olha o que ele está planejando. Então, para o rei, era o povo que não obedecia às leis. E jamais o rei saberia, né, ou sabia, que era nada a ver com isso, era uma mentira de Amã. Era o povo que não era idólatra, não se prostravam a homens, não davam honrarias que era de Deus a homens. E isso é bem interessante, porque era um povo fiel a Deus. E o povo de Deus tem que se manter fiel até hoje, né? Sem idolatrias, sem colocar homens no trono do Senhor. Tá? No trono daquele que é o Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, a majestade suprema. Então, não há lugar para homens na cadeira de Deus. Não há lugar para homens.
Então a gente vê aqui que Amã, o caminho dele foi só de destruição. Ele mesmo assinou sua própria sentença. Ele mesmo assinou ali seu atestado de óbito com as suas ações. E isso a gente traz ou nos dias de hoje, uma alta reflexão sobre os nossos atos, sobre o ato o comportamento ruim, tá? Você olhar o homem mau e você falar: não, eu não posso ter essas práticas. Eu não posso corroborar com essas condutas, com esse comportamento, ainda que esse homem seja um líder, ainda que esse homem seja um governante, ainda que use anel, né, de poder e liderança, como Amã usava. Ainda assim, não podemos seguir esse tipo de pessoas, né, porque o seu coração é mau, o coração é maligno. Tá? Então, é uma grande reflexão que a palavra de Deus nos traz sobre a vida desse homem mau, desse homem ímpio, porque ele pratica impiedade ao seu próximo, tá? Então, podemos retirar essa reflexão aqui da vida, tá? De Amã. Vamos seguir na nossa aplicação. Não importa o que o homem tenta fazer, o Deus invisível da Bíblia, das Escrituras Sagradas, providencialmente controla todas as circunstâncias e acontecimentos que sejam servidos ao seu propósito. Então, foi tentado por Amã toda essa trajetória, todo esse plano maligno no seu coração, né? Seu coração perverso por natureza, tá? Por uma linhagem histórica mas Deus controla a história e controla todas as coisas a seu favor, tá? Eu gostaria de deixar para meditação dos irmãos Êxodo, capítulo 13, versículo 4. Vamos lá? Hoje, no mês de Adib, vos saí. Quando o povo está saindo do Egito, Deus marca a história com um mês especial, que é o mês de Nissan, em hebraico, Adib. Então, o Senhor falou, hoje, esse mês, guarda aí, Moisés, eu estou te livrando, eu estou livrando o povo hebreu. E interessante a gente fazer esse paralelo, que lá no mês, né, no caso de Esté, do livro de Esté, é o mês de Adar, que estava marcado para a derrota, segundo Amã, né, foi a vitória do povo. O tempo está em suas mãos. Ele tem controle de tudo. Todos os meses, todos os anos, está embaixo dos olhos de Deus. Nem um dia se escapa, nem um segundo, nem um minuto se escapa. O Senhor tem controle de todo o tempo, porque Ele é o dono do tempo. Então, descansa seu coração, descansa o coração da igreja, né? Porque o Senhor tem tomado conta dos dias, e os dias estão findando, né, para a volta de Jesus. Então, Ele sabe o dia, a hora exata, e a igreja tem que estar preparada para esse grande dia. Amém? Seguindo mais um pouco. Tópico 3. O grande livramento. A história da forca chegou ao palácio, e a reação física e verbal de Assuero levou seus servos a entender que a morte de Amã estava decretada. Então, o povo judeu ia ficar livre desse mal, né? O coração de Amã, tá? Depois do rei, redobrou o seu furor por vê-lo deitado junto à rainha. Seus servos cobriram o rosto de Amã, tá? A história da forca preparada no dia anterior já havia chegado ao palácio. Nada ficou oculto. Lucas, capítulo 12, versículo 2. Um dos seus eunucos, Arbona, sabia até o tamanho, 50 côvados de altura, a cerca de 22 metros. Não se sabe por qual motivo Amã teria preparado uma forca tão alta. Seria para promover um espetáculo público? Então, a gente vê que
o decreto era para que os judeus morressem, fossem executados, tá? A festa do Purim, instituída a partir desse evento, né, a grande festa cultural, né, do povo judeu, que é celebrada até os dias de hoje, ela acontece nesse mês, né, no mês de Adar, segundo o calendário judaico, até hoje, que fica no 14, né, no dia 14 do mês de Adar. Vamos ler aqui? Vamos lá ler o texto? Esther, capítulo 9, a partir do versículo 20, e diz assim: E Mardoqueu escreveu essas coisas, e enviou cartas a todos os judeus que se achavam em todas as províncias do rei Assuero, aos de perto, aos de longe, ordenando-lhes que guardassem o dia 14 do mês de Adar e o dia 15 do mês de todos os anos, como os dias em que os judeus tiveram repouso dos seus inimigos, e o mês que se lhe mudou de tristeza em alegria e de luto em dia de folguedo, para que fizessem dias de banquetes e de alegria, e de mandarem presentes uns para os outros e dádivas aos pobres. E se encarregaram os judeus de fazer o que já tinham começado, como também o que Mardoqueu lhe tinha escrito. Então, a festa do Purim hoje é uma festa de alegria, é um banquete, é dado presente aos necessitados. E um dado curioso que eu gostaria de trazer aos irmãos aqui, né, para a gente ver quanto é um povo alegre, né? Com o quanto que eles festejaram sobre esse livramento que Deus deu, né? Porque o título da lição diz assim: o banquete, né? O banquete de Esté. Mas a palavra-chave é o denúncia e livramento. Então, desde a outra lição, a gente viu que a palavra livramento vem aparecendo com frequência, com frequência. E como a gente vai agradecer esse Deus que livra o tempo todo, né? Como é que a gente vai festejar, como é que a gente vai agradecer. Na nossa cultura, na cultura da igreja, a gente faz um grande culto de ação de graça. E não foi diferente com os judeus, tá? A única diferença ali, né, é que está instituído mesmo na sua cultura. Então, o livro de Esther ele vem contar como é que essa história surgiu, como é que a festa de Purim surgiu, a importância da sua festa, né, que é uma festa que para para Israel, para toda essa cultura judaica, com muita alegria, com muita festa, tá? Para esse povo. E o interessante que eu vou deixar aqui para vocês também é que tem digamos, não seja uma lenda, né, mas um prato cultural da festa de Purim que se chama Osnei Haman, que é Osnei Haman, vai aparecer aqui o prato de doce, tá? Esse prato aí, eles querem dizer que Osnei é a orelha de Amã. O inimigo que queriam comer a nossa orelha, agora nós estamos comendo a orelha de Amã. Então, simboliza a orelha de Amã dentro da cultura judaica. É um prato bem típico mesmo da festa de Purim. Então, deixando também o link aqui para vocês entrarem e aprender a receita. A receita, né, lá da típica, da simbólica orelha de Amã, tá? Mas lembrando que essa orelha aí, simbolicamente, né, é a do inimigo. Então, não foi os amalequitas, não foi o Amã, não foi que comeram a orelha dos judeus. Ao contrário, né? Graças ao livramento de Deus, é o povo judeu que está simbolicamente comendo a orelha de Amã nessa festa do Purim, tá? Então, estou deixando o link da receita aí para quem quiser fazer a receita, distribuir a seus parentes, fazer um culto, né, na sua casa, explicar toda a história da cultura judaica sobre a festa de Purim, é bem interessante, ou então mesmo para ganhar conhecimento, para saber como é que era feito alguns pratos típicos, né, do povo judeu, tá bom? Então, Osnei, que significa orelha, orelha de Amã. Seguindo mais um pouquinho, subtópico 3, 2. Os ventos mudaram. Até aquele dia, à exceção de Mardoqueu,
Todos os servos de Assuero se inclinavam e se prostravam diante de Amã. Mas talvez ele não fosse tão querido assim na corte. Bastou uma oportunidade para um dos oficiais do rei ter a iniciativa de sugerir sua execução, informando Assuero que a forca preparada por Amã era para Mardoqueu. Um ambiente de poder às vezes impera um certo de sistema de conveniência. Muda-se de lado com muita facilidade. Talvez Arbona até tinha feito parte do grupo de servos do rei que denunciou Mardoqueu para Amã. Agora soube ser bem perspicaz para sugerir a forca para o seu ex-superior. Ele não apenas informou o rei que havia uma forca preparada para Mardoqueu, mas foi sutil ao dizer: aquele que falara para o bem do rei. Insinuação foi explícita e o rei logo acatou. Então, a gente vê um ambiente de poder, né? Um ambiente político. Lembrando bem que Assuero é um imperador, ele é um político chefe de Estado ali, daquele império, né? Da província ali também, muitas províncias. Então, o Império Persa, ele é um império bem extenso para sua época, né? Vai ser derrotado depois pelo Império Grego, mas é um vasto império e um império que trouxe muita coisa de aprendizado, tanto no Oriente como no Ocidente, e até hoje nós vemos o legado do Império Persa na arquitetura, no ramo de tapeçaria, e os persas hoje são os iranianos, né? Eles se denominam persas originalmente. Então deixaram, durante toda essa história, sua trajetória de vida, um grande legado, tá? Principalmente na arquitetura. E você vê que um ambiente de poder, da onde a mãe estava, ele criou também inimigos, porque o seu coração era invejoso, o seu coração era mau, ele não conseguiria ver Mardoqueu, né, sendo honrado, ele não conseguiu ver Mardoqueu, aquilo acabou com ele, não conseguiu ver, e a gente tem que tirar lições, né, do comportamento mau, e todos os dias nos avaliarmos, né, como um espelho diante de nós, para que nosso coração não possa habitar nenhum comportamento de Amã, tá? E a gente vê aqui uma mudança de lado, né, do servo Arbona, que ele provavelmente poderia ser ou não, né, do lado de Amã um dia, mas imediatamente quando o rei manda prendê-lo, ele já fala da forca. Então a gente vê que o ambiente de poder ele provoca esses inimigos, provocam os falsos amigos, né? Isso é para meditação também. Vamos lá para a conclusão? Conclusão. Deus não tem prazer na morte do ímpio, mas que ele se converta e viva. Está em livro de Ezequiel, capítulo 33, versículo 11, e segunda epístola de Pedro, capítulo 3, versículo 9. É o espírito rebelde costumaz do homem que o leva à perdição. E eu gostaria de frisar isso aqui, né? Gostaria que os irmãos também marcassem aí com a sua canetinha de texto ou com a sua caneta, que é o próprio homem, né? O próprio comportamento humano, a própria arrogância, a própria soberba, o próprio orgulho humano que leva à perdição, que leva à queda e à ruína, tá? Então, Amã, ele assina aqui o seu atestado de óbito, infelizmente, tá? Ele acaba fazendo ali seu próprio, executando ali, ele mesmo planejando seu próprio assassinato. É muito triste a história, né? Porque Deus não se alegra à morte do ímpio, Deus não tem prazer nisso, primeiramente falando, tá? Mas os atos de Amã, como inimigo do povo de Deus, chegou até a essa trajetória. Amã deu lugar ao ódio e planejou de forma implacável e cruel a morte de Mardoqueu e de todos os judeus do reino da Pérsia.
foi enforcado na própria forca que preparou. Então, ele tinha esse plano, como a gente viu, né, por diversas vezes na lição. E isso traz para a gente uma grande reflexão de como olharmos, né, os atos de Amã e não repetirmos de forma nenhuma, porque no coração do crente não pode haver esse tipo de conduta, né? Amã era um homem ímpio, ele praticava impiedade contra o seu próximo. Então, a Amã é uma figura a não ser seguida de forma nenhuma, tá? De forma nenhuma. Lembrando que Deus não tinha prazer na morte do ímpio, tá? Mas ele mesmo, né, se laçou nessa triste história, tá? Ele mesmo cavou a sua própria cova e fez a sua própria forca. É muito triste como acaba essa história para ele, mas para o povo de Deus é um momento de alegria, é um momento que o povo pôde festejar pelo livramento que Deus deu a todo o povo judeu, tá? E eu gostaria de agradecer muito pela oportunidade que até aqui nós chegamos, tá? Fiquem com Deus, então até a próxima lição.